E aí, pessoal? Tudo bom? Eu ainda continuei viajando naquela minha última postagem sobre do vídeo do Gonzalez e sobre o que eu fiquei refletindo na minha própria vida. E algumas coisas me vieram à cabeça assim. Em 91, a tal da Delphine Software, era uma empresa francesa que depois foi comprada pela Infogrames, acho que chama, ou Infogram, não sei, porque elas são francesas, né? E aí, blá blá blá, eu vou voltar onde eu queria. O Eric Chahi, ele era um programador e ele precisava lançar um jogo e ele queria fazer um jogo muito sensacional. E se vocês pensarem como que era o cenário de jogos em 1990, que a gente tem que voltar um pouco antes, né? 89, era uma coisa bem simples, né? A maior parte eram jogos de plataforma bem simples, tipo o Mario no máximo. E o Mario já era um jogo mais bonito, que o Miyamoto queria deixar um jogo bonito, ele queria fazer um personagem cativante, porque até ali os personagens não tinham nem rosto. Se você pegar os jogos de Atari, tipo Pitfall, Hero, nenhum jogo tem, assim, um rosto, não tem carisma. Ele pensou até em colocar o bigode do Mario para que você pudesse saber onde estava a boca do Mario, sabe? E o Miyamoto tinha essa preocupação. O que o Eric tinha de preocupação era fazer um jogo... Ele queria dar um salto de qualidade nos jogos e ele não tinha muita tecnologia para isso. E outra, ele estava sozinho. A Delphine tinha uma política muito estranha de jogos, que ela seguiu o que a Atari fazia 10 anos antes. Ela dava o dinheiro para 2 programadores no máximo. Então, se você pegar assim, a Atari, por exemplo, fez jogos... eram jogos com 2 pessoas. Tem um jogo muito famoso, o Breakthrough, que fez 35 anos agora, esses dias, que foi desenhado por 2 caras. E na verdade eu acho que eu tô misturando história, mas eu lembro que a Atari fez algum jogo que quem desenhou foi o Steve Wozniak, e o Steve Jobs ajudou ele a montar a fita. Não sei se vocês sabem, mas os 2 são os fundadores da Apple Computer. E aí depois eles aproveitaram e fizeram toda aquela programação que eles fizeram em hardware, eles fizeram em software depois. E aí foi o primeiro jogo feito 100% no computador, foi feito pela Apple. E aí foi o próprio Breakthrough. Então eu não lembro se foi essa fita aqui que gerou isso. Eu não sei se eu tô viajando. Mas bom, a Delphine deu pouco recurso pro Eric. Ele tinha um computador. E na época, se você tinha um 386, em 91, acho que não tinha lançado ainda, um 286 no máximo, era um puta computador. Então você nem sempre tinha acesso à tecnologia assim. Você não podia lançar nada para um computador assim, porque quem tinha para usar, sabe? E aí o Eric, bom, ele queria fazer uma abertura até grande. Ele tinha imaginado um jogo em que um cara vai para um sabe o LHC, o Large Hadron Collider? Eu esqueci o nome agora. Acelerador de partículas. Ele ia para o acelerador de partículas, dava uma explosão lá e o cara viajava para outro mundo. Então o nome do jogo seria Outro Mundo, Another World. E esse jogo teve outro nome chamado Out of This World também, né? Fora desse mundo. Que, bom, aí na abertura o cara vinha pro acelerador de partículas, ele tinha um carrão, ele vinha derrapando, aí ele entrava, aí ele chamava o elevador, entrava no elevador, abria uma lata de Pepsi, sei lá, eu sempre achei que era Pepsi. E aí, agora eu também não lembro pra falar se é Pepsi mesmo. Aí ele toma e aí dá merda lá, explode tudo e ele vai parar no outro planeta. Essa abertura demora tipo 1 minuto. Cara, não existia isso até então. Não existia, não tinha nada no computador ou num videogame que demorasse mais de
sei lá, cara, que fosse uma imagem, na verdade, fazendo uma câmera só passando por cima, né? Era coisa de 10, 5 segundos e era o máximo que você tinha. O Eric foi lá e fez uma espécie de filme. Para fazer esse filme, como ele não tinha recurso e como não dava para colocar um filme no computador, ele fez assim, ele pegou a câmera dele, a cena do carro chegando, girando assim, ó, derrapando assim, ele fez ele pegou um carrinho do filho dele e ele gravou com a câmera de mão, uma câmera normal, né, daquelas que passam em videocassete. Não tinha videocassete, eu acho, na época, mas era, sei lá, ele fez uma câmera normal. E aí ele projetava aquilo na parede. Bom dia. Ele projetava aquilo na parede, na TV, sei lá onde, era na TV. E aí o que ele fez? Ele pegou papel manteiga, botava na TV assim e ele desenhou quadro a quadro daquilo que ele queria passar pro jogo. Então ele tinha lá o desenho do carro aqui, né? Legal. Aí ele foi no computador e ele inventou um jeito de desenhar diferente. Você pegava um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ele fazia um triângulo e preenchia. Por que ele fez isso? Porque ele precisava passar esse desenho do papel para o computador e ele não tinha tempo de preencher pixel por pixel como era normal na época. Você fazia várias imagens que se chamam sprites e elas ficavam rodando uma depois a outra, depois a outra. Ele queria um movimento mais natural. E aí ele inventou esse mecanismo que você coloca os pontos e ele preenche no meio. Nisso ele inventou duas coisas, cara. Ele inventou a rotoscopia e ele inventou os vetores, né? E vetor hoje, para quem trabalha com artes gráficas, é matéria básica, assim, sabe? Aquele programa CorelDRAW é tudo isso, sabe? São gráficos vetoriais. Meu irmão trabalha numa gráfica e aí ele vira e mexe, precisa de alguma coisa que é um vetor, ele vai lá e ele desenha tudo com ponto. Ele põe um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, preencheu e acabou. É isso daí. Ele fez até um negócio pra mim que eu peguei a banana do disco do Velvet Underground. É uma banana famosa lá. Foi pintada pelo Andy Warhol. E aí eu fiz um adesivo daquilo lá pra colar na minha geladeira. Ficou bem legal. Meu irmão só pegou lá e fez o vetor disso. E vetor, pra quem se lembra na matemática, não é algo que foi o Eric que inventou, né? Vetor é uma matriz de uma única dimensão. Então são vários pontos dentro de um... vamos dizer, é um conjunto de uma única dimensão. E nesse caso ele colocou pontos x e y, né? Tá bom. Se você olha o jogo, o movimento do seu jogador é muito natural. O movimento do dragão que tem lá é muito natural. E o jogo não é bonito, mas é de propósito, ele tem uma arte ali. Se você olha, pega para celular se você quiser, que ele lançou de novo para Android. Olha no site anotherworld.com. Se você não entender em francês, lá tem um lugarzinho para traduzir em inglês, porque o site é traduzido, né? E você vai ver assim que tem a versão HD e tem a versão antiga. A antiga é mais legal. Porque assim, ó, ele tinha 2 pixels na tela, 2 pontinhos na tela. O ponto era grande, né? Não sei se vocês lembram. E às vezes você fazia um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Cara, aquilo era uma gaivota. Aquilo era um dinossauro. E você sabia que era pelo contexto, sabe? Então quando você cai no outro mundo, você cai numa espécie de piscina ali, e vem um monstro com os tentáculos tentar te pegar, você sai ali, você olha pro céu, cara, que lindo que é aquilo. Aquilo ainda é bonito. Então, o que eu quero dizer com isso? O Eric, ele criou uma linguagem de programação própria para fazer o jogo. Eu esqueci de contar isso, porque... eu não vou entrar em detalhe nisso. Ele inventou a rotoscopia. É que a linguagem de programação é que ele começou a mudar paradigmas dentro daquilo que a gente fazia na época. A gente não, eles, né? Eu nessa época era criança. Não tão criança, mas tudo bem. Ele inventou a rotoscopia, e a rotoscopia é muito usada até hoje. Você capturar as imagens de uma coisa e transferir para outra, né?
não é isso. Isso não é rotoscopia. É que eu disse da forma como ele fez. Mas tudo bem, ele inventou a rotoscopia e inventou o gráfico vetorial. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha recurso, cara. Se fosse hoje em dia, ele ia fazer uma animação 3D e talvez o jogo passasse batido, né? Talvez não, ele ia passar batido, porque hoje, meu Deus, né? Você pega os jogos que tem aí, uma pessoa não consegue fazer um jogo. Você vê a produção dos jogos, a lista, né? Os créditos no final, é muita coisa. Então, com pouco recurso, foi que ele se achou na hora de fazer as coisas. Se você olhar o Brasil, por exemplo, na época da ditadura, quando a gente mal podia falar, foi quando saíram as músicas que hoje a gente endeusa, porque com menos recurso, né, sem poder falar, é que o Caetano foi lá e inventou um Pai, afaste de mim este cálice. E essa música era cantada em igreja, cara, e não era nada disso, ele não queria dizer, não tinha nada a ver com a Santa Ceia, sabe? E então, deixa eu ver outra coisa que eu tinha pensado de exemplo. Eu tinha pensado alguma coisa, cara. É um saco quando você faz isso. Mas é incrível que é quando a gente tem pouco que a gente faz, né? E é quando a gente tem as sacadas mais geniais. É na simplicidade da coisa. Incrível. Foi aí que eu volto lá naquele lance que eu falei do Carlos, que quando a gente está num lugar que a gente está muito tranquilo, a gente não faz, cara. Se a gente faz igual ao que os outros já fazem. Se a gente não tem, mas a gente tem uma possibilidade de fazer diferente, é aí que a gente inventa. É só isso. Eu queria contar a história da Another World pra fazer essa analogia, porque é natural que a gente tenha que perder, ou que a gente tenha que não ter, ou que a gente passe por um aperto pra ter uma revolução. É aquela história que a guerra renova as tecnologias, né? Que a Guerra Fria, por exemplo, foi a guerra mais benéfica que aconteceu, porque investiram muito dinheiro sem ter uma guerra de verdade. Na verdade, a mais benéfica em termos de tecnologia foi a Segunda Guerra Mundial, né? A segunda, não a primeira, que foi a partir dela que se desenvolveu toda a tecnologia que a gente tem hoje com computadores e etc. Bomba atômica, né? A bomba atômica parece uma invenção idiota, mas né, ela é só um efeito de outras coisas mais legais que trabalham com radiação. Raio-X é um exemplo disso, né? O raio-X vem dessa época também. E é isso aí, gente. É o que eu ia falar. E aí a Guerra Fria foi quando nasceram aviões supersônicos, né? Foi quando a gente conseguiu fazer controle remoto para chegar nos drones de hoje. Volta na época, naquilo que eu falei sobre necessidade, numa economia plena, como é o caso do Brasil, né? A gente tá bem das pernas, a gente não inventa mais nada, cara. Aí eu queria falar, né, também do que a gente não sabe o que fazer quando a gente tem a tecnologia de mão beijada. A promessa da tecnologia era que a gente poderia, num futuro, lá no ano 2000, a gente teria tempo para fazer coisas que à época eram muito demoradas. E a gente ia poder se dedicar a outras coisas. Então você ter uma empregada robô que ia limpar sua casa, e aí você podia, como mulher, né? Pensa que a mulher é dona de casa, ela podia fazer a unha, cara, deixava a empregada lá, sabe? A empregada ia cozinhar, mas a dona de casa é que ia inventar os pratos mais requintados ou não, ela ia explicar pro robô como fazer, e o robô ia fazer e ela ia poder ficar assistindo TV.
Essa ideia é a mais fácil de entender. E o que a gente faz com tecnologia hoje? A gente ferra o nosso tempo com tecnologia. Tá até num vídeo do Lucas Mindful lá, a gente tá... Ei, tio. A gente tava falando sobre isso. Pra mim, dos 18 aos 30 foi um voo... Sim, foi muito rápido, sabe? Voou o tempo. E eu falei pra ele que eu acho que a pior coisa que aconteceu foi a internet vir parar no meu bolso, porque dos 27 até os 30 anos eu nem percebi o tempo passar, cara. Essa semana mesmo eu fiquei surpreso, já tá na sexta-feira. Uau! E... sei lá, com a liberdade, por exemplo, a gente não sabe o que fazer com a liberdade, cara. A gente é livre pra fazer as coisas, a gente fica na internet, no Facebook, ao invés de ir falar com o nosso amigo, que é o que a gente queria fazer antes. A gente tem liberdade pra falar, e aí o que a gente faz? Funk carioca. Ô tio, o que eu fiz? Fui eu agora, hein? Isso nunca me aconteceu antes. Que susto, cara. Ainda bem que não aconteceu nada com o retrovisor do tiozinho, nem mexeu. Isso é uma coisa que eu já falei antes. Eu nunca quebrei um retrovisor de carro, nunca risquei o carro de ninguém. Na verdade eu acho que eu fiz isso com o Alforge ali, mas era... sei lá se eu risquei, porque é pano, né? Então, né? Eu não sei se eu terminei falando o que eu queria falar. Eu vou voltar, porque a gente pode falar o que quer, a gente vai lá e grava funk carioca. Aí você fala, ah, mas funk carioca é da hora, você tá sendo preconceituoso. Tô sendo preconceituoso. Eu acho que as coisas têm lugar e têm limite. E eu não acho bonito o funk carioca, aquilo dissonante, sabe? Eu acho que ele consegue ser ruim em tudo, cara. Aquele som é irritante, ele não é... Aí fala, ah, mas é dançante. Não é dançante na minha opinião, aquilo lá é... Eu pessoalmente não gosto, e eu pessoalmente acho que aquilo é um desperdício. E na verdade dizem que o funk carioca é isso mesmo, ele é o excesso, ele não é uma produção cultural normal, assim, ele segue uma lógica de excesso, ele é para extravasar aquilo ali. Eu entendo a parte sociológica da coisa, né? Isso que eu tô falando foi um sociólogo que escreveu, não fui eu. Que o funk carioca não produz, ele é o excesso. Eu tô me repetindo aqui. Só que eu acho de mau gosto, cara. Eu acho muito de mau gosto. Por mais que seja excesso, a gente podia, sei lá, mano, dançar música eletrônica. Não precisa botar a mina mais desafinada do planeta pra gritar dança da motinha, puta que... E ainda faz com as duas mãos assim, ó. Você dirige tua moto assim? Dirige. Aí as minas vão no baile sem calcinha, tudo. Se você pensar na época da ditadura, cara, as pessoas que viveram essa ditadura ficam até nervosas com isso. Eu acho horrível. E eu não vivi a ditadura pra falar, né? Eu nasci no fim da ditadura. Ah, gente, é muito, né? Todo mundo, cada um numa pista. É muito chato esse Lago da Batata, realmente. Então, se você pega as pessoas que lutaram pelo fim da ditadura, como eu dizia, aquilo que eles queriam fazer, eles provavelmente estão fazendo. E se você pega as futuras gerações que receberam aquilo que eles lutaram, elas não entendem. Tem um amigo meu que é filho de húngaros. A bisavó dele era húngara e ela veio da guerra. Ela veio acho que da primeira guerra pra cá. E, cara, ela estocava comida até o último dia da vida dela. Estocava. A casa dela, ela era rica por causa disso, na opinião dela, entendeu? Ela tinha um quarto onde ela dormia, ele era menor do que a despensa dela. Ela metia comida lá, cara, e ela achava aquilo ótimo. Se acontecesse uma guerra, ela tinha comida por meses. E hoje, aí
né, na época que eu era criança ainda, o neto dela ia lá, ele falava, cara, eu não gosto de ir lá. Por quê? Primeiro que minha avó já não sabe mais falar português, minha bisa, né? Ela perdeu a habilidade, ela só fala o idioma dela lá. Ela era húngara, mas ela era da Transilvânia, então ela era romena. Eu sei que a Hungria, a Romênia ganhou a região lá depois de algum tratado. Então, se alguém souber de história aí, dá pra se localizar. É que eu acho que seria 1800 e tanto, hein? Bom, não importa. Aí ele não gostava, que ele falava, mano, tem um monte de comida lá e nem sempre o cheiro é bom. E aí a gente não consegue comer porque ela serve só o que precisa. Aí você não come com qualidade assim, né? Que é pra gente hoje em dia comer com qualidade é comer muito, né? Isso aí. São esses os pensamentos de hoje. O meu vídeo ia parar lá atrás quando eu terminei de falar da ditadura, e aí eu já aproveitei e emendei essa. Pode parecer sem pé nem cabeça, mas um afeta o outro, né? Isso aí, gente. Tenha um bom dia a todo mundo aí. Ou uma boa noite, ou uma boa tarde. Aqui tipo parafraseando já o Capitão Caverna. Que agora trocou de nome, né? Eu me perdi quando ele fez isso. Eu achei que era um outro usuário do YouTube postando os vídeos do cara como se fosse ele. Nunca pensei que ele tinha um nome, Felipe, né? É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.